Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Presta atenção aqui comigo, em nome de Jesus. Bora para a palavra de Deus, consagra o seu dia na presença do Senhor, deixa Ele tomar conta de cada situação, creia na graça, na bondade, na misericórdia de Deus. Irmãos, vamos falar de um assunto aqui muito importante, conhecer a Deus cada vez mais. Olha só, vamos ler Oséias 4:6, Oséias 6:3, aí depois a gente segue Mateus 22:29, João 5:37 até o 39 e Colossenses 2:6. Presta bem atenção. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Presta atenção. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que tu esqueceste a lei do teu Deus, também eu me esquecerei de ti. Irmão, presta bem atenção. O que acontece com uma pessoa se ela passar em um carro, né? O que acontece com o carro? Se ele passa naquele carro, em um lugar, e tem lá uma placa assim, velocidade máxima permitida, 60 quilômetros por hora, e ela passar a 65, o que vai acontecer? Ela vai sofrer uma infração de trânsito, não é isso? Mas ela sabia que aquela placa estava ali, ela não viu. E aí? O que aconteceu? Mesmo assim, ela sofreu a infração de trânsito. O que acontece? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O que eu preciso entender? Nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus, seja em cumprir e seja em receber, viver aquilo que Deus tem para nós. Às vezes tem uma bênção, tem um milagre e nós não sabemos. Olha, faz assim, por exemplo, o Salmos 1, versículo 1, ele diz assim, ó, abençoado com felicidade, feliz é o homem que anda nos caminhos do Senhor, né? E não segue o conselho do pecador, nem a influência do escarnecedor, do defamador, enfim. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite, ele será plantado como árvore junto ao ribeiro. Irmão, tem uma bênção, que se eu escolher dispensar o conselho do ímpio, não seguir a influência do pecador, nem assentar na mesa do zombador, eu vou ter uma bênção na minha vida. Então é uma bênção que eu vou viver por fazer uma escolha. Então, da mesma forma, o que eu preciso entender? Eu preciso aprender aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso aprender aquilo que eu tenho que fazer e cumprir diante de cada situação, diante de cada condição. Olha, por exemplo, vou falar uma coisa que às vezes nós não sabemos. Existe lá, aonde que está a vida? Está no sangue, não está? Então, nós não devemos comer alimento com sangue, carne com sangue. Mas você sabe como que o boi ou como o frango ele foi morto? Eu não vou perguntar lá pro açougueiro, como é que foi matado esse boi? Ele foi sufocado? O sangue está lá dentro, isso está lá em Coríntios, tá? O sangue está lá dentro? Como é que foi morto essa galinha, esse frango? Não sabemos, entendeu? Agora, o que eu preciso entender? Que eu não como. Tem uma comida de uma certa origem, de um estado, que ela vai sangue. Você pode comer? Eu posso comer? Não, porque é um alimento com sangue.
ou alimentos consagrados a ídolos nós não devemos comer. Então, essa é uma direção que eu estou aprendendo, que está na palavra de Deus, que eu sei que eu não devo comer, né? Alimentos consagrados a ídolos, né? Vem lá, tem aquela festinha X, aquela festinha Y, de não sei o que, de outro não sei o que. Ó, oh, tá aqui, você quer aqui, isso aqui, você quer tal coisinha aqui? Às vezes oferece para as crianças. Não, a gente não come isso, não. A gente vai lá e compra outra lá e come, mas essa daí foi consagrada. Ó, o sangue eu não como. Você tá entendendo? O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Meu irmão, eu preciso do conhecimento da palavra de Deus. Aí ele vai falar, porque tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Você está entendendo? A destruição vem por falta de conhecimento. Então, diante de cada situação, bora buscar conhecimento. Tem um assunto lá que você não sabe? Vai buscar, vai entender. Vai buscar entender aquilo para que não haja penalidade. Você vai num lugar, lá tem um monte de regra, não tem? Ah, mas eu perdi tal coisa, mas a regra está lá, eu tenho que procurar saber. É a minha parte e a sua parte procurar o conhecimento. Por falta de conhecimento, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Quando você aprende uma coisa, você não fala assim, ó, é melhor eu agir de maneira certa para eu não ter problema. E é assim que a gente vai trazer na nossa vida, buscando fazer aquilo que agrada a Deus, buscando a direção do Senhor. Olha só, o 6:3 de Oséias. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. Tem outra versão que fala assim: conheçamos, prossigamos conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa daqui fala assim, ó: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Você está entendendo? Prossegue, conhece a Deus, prossegue e conhecer a Deus como? Através da palavra, através da direção. Ele tem coisa nova para nos falar, tem coisa diferente. Então eu tenho que buscar conhecimento. Tá com dúvida em alguma coisa? Vai procurar o versículo que fala, a palavra que fala, ó, fulano fez assim, ciclano fez de tal jeito, ó, outro ciclano fez assim, de tal maneira. Vamos prosseguir em conhecer a Deus. Ele vai chegar na hora apropriada, nas chuvas seródias, que fala, nas chuvas chuvas que vivificam a terra, é a chuva seródia, né? Vai abençoar. Então, o que eu preciso entender? Vamos prosseguir conhecer a Deus. Olha só. Então, Jesus, Mateus 22, 28, 29. Então, Jesus lhe esclareceu: vós estáis equivocados, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele estava perguntando, esse contexto aqui, ele fala assim, eles estão perguntando para Jesus, porque os saduceus, eles acreditavam que as pessoas ia ter lá, ia ressurgir, a ressurreição de uma outra forma, de uma outra forma, uma outra forma de crer na ressurreição e tal. E aí, eles estão falando no contexto da mulher que casou, e aí o marido morreu, aí foi o outro lá, irmão, casou com ela de novo, morreu um monte, morreu uns 7. Mais ou menos isso. E aí ele fala assim, ó, e qual desses aí que vai ser o marido dela? Né? Quando vier na ressurreição, quem desse daí vai ser o marido dela? Aí Jesus vai e fala assim, ó, então Jesus esclareceu: vós estáis equivocado por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmão, vai conhecer a Escritura e o poder de Deus diante de cada situação. Vai conhecer aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim. Então, os saduceus, ele estava achando assim, ó, essa mulher casou com aquele outro e tal, morreu. Quem vai ser o esposo dela? Aí Jesus fala: não, você está equivocado, irmão.
que eu preciso entender? Muitas vezes nós vamos lidar com situações e eu preciso do conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque senão eu vou ficar equivocado. Eu não sei se pode, se não pode, se deve, se não deve. Presta bem atenção. Você é livre para você fazer o que você quiser. Mas deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus, nós estamos nos preparando para ir para o céu, para morar com Deus, em nome de Jesus. Você faz o que você quiser da sua vida, mas eu preciso entender, e você precisa entender, que Deus deixou uma direção, e Ele é o nosso Pai e nosso Senhor. Ele falou que se as palavras dEle estiverem em nós, e nós estivermos na palavra dEle, nós vamos pedir o que quiser e vai acontecer, em nome de Jesus. Então toma posse do que Deus está te falando. Você é livre para você fazer o que você quiser. Mas Ele falou assim, ó, tem situação que eu não sei o que Deus quer, o que Deus age, o que Deus pensa, mas Deus não falou, Deus falou. Não fique equivocado diante disso ou daquilo. Às vezes surge lá a situação, eu estou equivocado, não sei o que fazer, como fazer, faz isso. Toma tal decisão, não sabe, está equivocado. Isso aí pode, vai lá, entra lá. Aí eu e você manda alguém para uma fria, porque eu não sei. Aí ele fala, por que rejeitou o conhecimento? Irmão, em nome de Jesus, não vamos ficar equivocados, não. Vamos buscar o conhecimento da direção de Deus. Olha só, João, capítulo 5, versículo 37. Olha só, é o Pai, Jesus falando aqui com outra turminha aqui de gente encrenqueira. É o Pai que me enviou. Ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste sua face. Igualmente, não tendes a palavra não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele naquele a quem ele enviou. Vós examinais criteriosamente as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Jesus está falando aqui, ó, você não tem a escritura habitando em você, irmão, a escritura precisa habitar em nós. Ele está falando do próprio testemunho dele, que Deus testemunha dele e tal, e o povinho aqui, o Zé Encrenqueirinho aqui, tava querendo um monte de coisa. Ele falou, não, você não tem a escritura habitando em você, irmão. Eu preciso ter a escritura habitando em mim. Diante de cada situação, eu preciso ter a escritura habitando em mim. Em nome de Jesus. Olha só, presta bem atenção. Às vezes, surge em situação, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o que fala lá a Escritura. Eu vou procurar aquilo que Deus tem para nós em nome de Jesus. Olha só, vamos finalizar aqui em Colossenses 2,6. Sendo assim, da mesma forma, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão, tendo cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e o quê? Nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo, pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Você está entendendo, querido? O que eu preciso entender? Buscar o conhecimento, buscar aquilo que Deus tem para nós, não ser destruído por falta de conhecimento, entender que eu preciso conhecer o Senhor, prosseguir conhecer, não ficar equivocado diante das situações, ó, isso é assim, toma tal decisão assim, assim, assado, vai e faz desse jeito, vive a bênção de Deus, vive a manifestação de Deus, ó, eu e você precisamos ter a escritura habitando em nós, que senão vai vir gente lá com filosofia, com um monte de coisa, filosofia humana, enganação humana. Não, eu preciso da direção de Deus, da direção de Jesus, em nome de Jesus, e bora orar que Deus é fiel. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós te louvamos e te exaltamos pela tua palavra, pela tua direção. Opera, papai, com o teu poder e a tua graça. Aniquila a obra do inferno, toda a situação contrária, toda a força do inimigo seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça. Quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda a situação contrária seja aniquilada. Papai, ó Deus, em nome de Jesus, nós precisamos do conhecimento da tua palavra, da direção que o Senhor tem para nós.
Em nome de Jesus, opera com o teu poder, manifesta da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus, unge com o teu poder, unge com a tua graça e a tua misericórdia. Abençoa cada um, livra do mal, livra da obra do inferno e de toda situação contrária. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor, em nome de Jesus.